Ao conhecer o futuro de Duna, logo notamos algo um tanto peculiar: a ausência dos computadores e das inteligências artificiais. Apesar de existirem tecnologias bem avançadas, aquelas que fazem cálculos e processam informações foram totalmente substituídas por seres humanos que desenvolveram habilidades extraordinárias. Mas o que aconteceu com os computadores? Por que eles foram proibidos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Eu sou a Sora e hoje estamos aqui para falar sobre o Jihad Butleriano, a importante guerra que trouxe o fim das máquinas no universo de Duna. Se você é um fã de ficção científica, já se inscreva aqui no canal para saber sempre que tiver novidade e ainda nos ajudar a continuar trazendo entretenimentos de todas as galáxias. Então roda a vinheta porque agora nós vamos conhecer mais sobre Duna. Também conhecido como a Grande Revolta, o Jihad Butleriano foram duas gerações de conflitos que aconteceram entre os anos 200 e 108 antes da Guilda e resultaram em uma grande repulsa da humanidade às máquinas inteligentes. Apesar de não ser detalhado nos livros do Frank Herbert, ao longo das histórias nós temos várias menções a esse evento, que é um ponto importantíssimo da construção desse universo. Quando a humanidade começou a habitar diferentes sistemas planetários, o seu nível tecnológico já estava altamente desenvolvido. E com isso, obviamente, muitas das atividades eram realizadas inteiramente por computadores. Mas todo esse avanço tecnológico ocasionou também em um certo nível de acomodação da raça humana. Quando a tecnologia começou a fazer tudo para os humanos, eles deixaram de querer melhorar em vários aspectos, incluindo na sua capacidade de pensar. E foi justamente aí que começaram os problemas. Segundo a enciclopédia de Duna, a revolta começou quando uma mulher chamada Geraint Butler iniciou uma rebelião no seu planeta natal, Comus, que acabou em uma grande guerra entre humanos e computadores. O evento que posteriormente receberia o nome Jihad Butleriano em homenagem ao seu sobrenome, que é Butler. Comus era um planeta rural de cultura e religião matriarcais que servia como província e principal fonte de alimento do seu planeta vizinho Retiz. Porém, a diplomacia entre os dois planetas era mantida na base da força, já que só o exército de Retiz era mais numeroso do que toda a população de Comus. Geraint foi treinada sacerdotisa e Bene Gesserit, porém optou por se casar e se dedicar à sua família. Mas a sua vida teve uma grande reviravolta quando ela descobriu uma tentativa das máquinas de controlar a população humana, depois que o diretor do hospital, que era a primeira máquina autoprogramada de Comus, forjou a morte da sua filha durante o parto. Ao descobrir essa conspiração das máquinas, Geraint e o marido Tether revelaram tudo a Urania, a sacerdotisa-chefe de Khabib, a deusa de Comus. E nesse meio tempo o casal também formou o grupo rebelde Frente pelo Fim da Exploração Coman. Então, com o apoio de Urania, se iniciou um movimento contra o domínio de Retiz sobre Comus. E a primeira ação dos rebeldes foi um golpe organizado brilhantemente pela Geraint e pelo Tether, que garantiu para eles uma vantagem enorme e com pouquíssimo derramamento de sangue. Aproveitando a semana da coleta de tributos, os rebeldes apreenderam um transporte que retornava a Retiz. Dessa forma, eles conseguiram se infiltrar no planeta e lá eles descobriram que o que estava acontecendo no hospital era só a ponta do iceberg. Já faziam séculos que as máquinas pensantes estavam controlando a população de Retiz. a um ponto em que os habitantes do planeta passaram a ter as suas características emocionais e intelectuais alteradas através de um forte processo de condicionamento. Mas seriam os computadores realmente os vilões dessa história? Ao interrogar os cientistas e chefes programadores de Retiz, os rebeldes descobriram que eles tinham programado os computadores para alterar e controlar o povo daquele planeta. Um desses cientistas era o Dr. Daimler, um homem cruel e que desprezava totalmente a vida humana e o culto à deusa Khabib.
Diante da sacerdotisa, Dainlen afirmou que era mais digno reverenciar as suas máquinas do que uma suposta deusa de um planeta chiqueiro. E após proferir essas palavras, o homem ainda se virou para cuspir em uma estátua da deusa, mas ele foi impedido pela sacerdotisa, que o matou usando a sua adaga cerimonial. E foi na mesma noite desses acontecimentos que as sacerdotisas de Comos se reuniram e instauraram o Jihad, uma guerra contra todas as máquinas pensantes e aqueles que encontravam nelas os seus deuses. Prevendo o quanto de sangue ainda seria derramado com isso, a Gehenne inicialmente se opôs ao conflito, mas as sacerdotisas acreditavam que esse era um mal necessário. Caso contrário, as atrocidades que foram cometidas em Riches começariam a acontecer também em outros planetas. E a vontade da sacerdotisa Urânia foi a que prevaleceu. A primeira missão do Jihad foi acabar com as comunicações interestelares, que, como é de se imaginar, eram controladas por computadores. E um dos primeiros alvos desses ataques foi o banco de computadores da empresa Transcom, o Centrans, que auxiliava as naves a encontrarem as rotas mais seguras durante as viagens pelo hiperespaço. O ataque ao Centrans e outros computadores ligados a transporte e comunicações causou um impacto enorme no comércio e nas viagens interestelares. E com isso ocorreu também uma grande mudança política. Antes do Jihad, o cenário político de todo esse universo de Duna era bem diferente daquele que nós vemos no primeiro livro. Existiam alguns planetas independentes, mas a maioria deles formava associações com os seus planetas vizinhos. E tinha de tudo, desde grupos pequenos até agrupamentos enormes que englobavam diferentes sistemas. Mas todos eles, independente do seu tamanho, dependiam de comunicação. Sem as máquinas, toda a comunicação interplanetária era muito mais lenta e ineficiente, deixando os planetas à mercê dos seus próprios recursos e muito mais vulneráveis diante dos ataques do Jihad. Por Comos ter uma população pequena, o planeta ficou quase totalmente vazio quando o Jihad foi iniciado. Mas antes que a batalha saísse de Riches, a Gehenne pegou todos aqueles que não iriam se juntar a eles no combate e enviou para Comos. A maioria desses sobreviventes eram homens e mulheres que ainda conseguiam pensar por si só. Muitos deles, inclusive, eram técnicos e mecânicos. E foram essas pessoas que formaram a base da nova população do planeta Comos, que ironicamente se tornaria no futuro o altamente tecnológico Ix. Apesar da sua natureza, o Jihad, quando ainda liderado pela Gehenne Butler, tinha uma preferência por usar a tática e o poder contra os seus adversários. Eles preferiam sempre usar a ameaça das suas frotas, que vinham ficando cada vez maiores e mais poderosas, para fazer os seus inimigos se renderem sem necessidade de violência. E isso só mudou depois do ataque a Carthagos. Durante essa missão, o que parecia uma vitória certa acabou tomando rumos inesperados. Já esperando que o povo de Carthagos fosse se render, a Gehenne estava se preparando para uma manobra com a sua nave Sara III, que era inclusive nomeada em homenagem à sua filha morta pelas máquinas. A ideia era comprometer as defesas da Lua enquanto deixava aberto o espaço para que o povo de lá saísse em retirada. Com as pessoas de Carthagos fora do planeta, seria mais fácil incentivar a sua rendição. Porém, durante a missão, a nave se chocou contra uma mina não detectada, ocasionando assim uma explosão que causou a sua morte. Quando a notícia sobre a morte da Gehenne se espalhou, toda a frota foi tomada por uma grande onda de raiva e agressividade. O seu plano caiu totalmente por terra e a população de Carthagos foi toda eliminada de maneira violenta. Com a morte de Gehenne, a causa não perdeu apenas uma líder, mas também ganhou uma mártir. O Jihad adotou uma postura muito mais cruel, tanto por parte dos seus membros quanto dos seus generais. Os membros do Jihad abnegaram os seus medos e fraquezas em prol da missão de acabar com as máquinas pensantes. Durante os anos seguintes, milhares de humanos foram mortos por outros humanos nessa luta pelo fim das máquinas, até que restou apenas uma delas, o lendário Ibrahim Vaughan Holtzman, o gênio matemático e descobridor do efeito Holtzman, que havia se tornado uma máquina pensante e aparecia no sistema Liesco em intervalos de 1862 anos.
Em 108 antes da guilda, Holtzman foi encontrado e uma membro do Jihad foi enviada para sua nave para um sacrifício final. Ao entrar na nave, um dispositivo causou uma reação de conversão em massa bem na frente de toda a tropa do Jihad. A explosão da nave e a morte de Holtzman marcaram o fim do período de conflitos que ficou conhecido como o Jihad Butleriano. Com o fim das máquinas veio um período de trevas para o ser humano. Os mundos que dependiam da tecnologia, tanto para relações comerciais, políticas ou até mesmo para conseguir alimentos ou remédios, foram totalmente afetados. E por causa disso, muitas pessoas acabaram morrendo mesmo após a guerra. Mas houve também aqueles que conseguiram se aproveitar da situação e usaram o momento para ganhar força. Além de sobreviverem a todo o caos político criado pelos Jihad, muitas das casas maiores viram os planetas agora divididos e com os seus governos quebrados como locais vulneráveis e prontos para serem dominados. Foi em meio ao colapso causado pelo Jihad que a Casa Corrino conseguiu poder suficiente para assumir o trono do Leão Dourado, dando início à estrutura semi-feudal que nós vemos no primeiro livro. E foi nesse momento também que a Guilda Espacial conseguiu assumir o controle das viagens interestelares, que agora não podiam mais ser realizadas com a ajuda dos computadores. Além de espalhar pobreza, doenças e muitos outros problemas e criar oportunidades para os mais poderosos, o Jihad Butleriano causou uma repulsa a todo tipo de máquina que durou por muitos anos. Mas em contrapartida, diante das perdas, os seres humanos encontraram novas formas de se desenvolver e aproveitar os seus recursos. Um exemplo foi o surgimento da disciplina dos Mentats, um tipo de condicionamento mental super avançado criado para transformar os seus adeptos em verdadeiros computadores humanos. Essa ausência das máquinas no universo de Duna, além de ser uma forma que o Frank Herbert encontrou de focar mais nas questões filosóficas e sociais, nas coisas mais humanas, deixando de lado o foco sobre os problemas que seriam causados na sociedade pela tecnologia, funciona também como um comentário sobre o perigo das máquinas quando elas passam a ser usadas como uma ferramenta de controle. Como diz a reverenda Gaius Ellen Morrian logo no primeiro capítulo de Duna, um dia os homens entregaram a própria razão às máquinas, esperando que isso os libertasse. Mas só se deixaram escravizar por outros homens com máquinas. E olha como isso é relevante nos dias de hoje. O tempo todo nós somos orientados por algoritmos, por máquinas pensantes. E sempre existem os homens por trás daquelas máquinas. Não é o computador que está te controlando, é o algoritmo criado por alguém por trás desses computadores. E em Duna, quando os humanos começaram a usar a tecnologia como muleta, eles deixaram de se desenvolver, abandonaram seu pensamento crítico, a sua capacidade de questionar, a um ponto em que as máquinas começaram a nos treinar para pensar como elas. E foi graças ao Jihad que os humanos se tornaram mais uma vez independentes e tornaram a evoluir, não tecnologicamente, mas agora intelectualmente. Obviamente, o Jihad Butleriano foi um ato bastante extremo. O ideal seria se os seres humanos aprendessem a conviver com as máquinas, mas de uma forma mais equilibrada. Nós deixássemos de usar a tecnologia como muletas e focássemos no uso delas como recursos. Ao mesmo tempo em que a internet, que eu vou usar aqui como exemplo porque é uma coisa que está muito inserida nas nossas vidas, né? Ao mesmo tempo em que ela pode ser usada como uma forte ferramenta para espalhar a desinformação, ao mesmo tempo em que você pode passar a usar ela como uma muleta, deixar ela pensar por você, ela também é uma enorme fonte de informações. Você tem acesso a uma infinidade de conhecimento ali na palma da sua mão, no seu celular. Então o ideal mesmo seria se as pessoas começassem a usar esse recurso para desenvolver um pensamento crítico, para buscar informações corretas, ao invés de usar isso como uma muleta e deixar ali o WhatsApp, o Facebook pensar por elas. E foi por isso chegar a um nível tão extremo que em Duna teve que acontecer o Jihad Butleriano. Os seres humanos acabaram se tornando escravos das máquinas pensantes e, consequentemente, se tornaram escravos daqueles que estavam por trás das máquinas pensantes.
Como eu já falei aqui em outros vídeos, depois do falecimento do Frank Herbert, o filho dele, Brian Herbert, continuou publicando outros livros de Duna junto com o escritor Kevin J. Anderson. Mas apesar desses livros serem baseados em notas do Frank Herbert, eles acabaram mexendo em algumas coisas que já tinham sido estabelecidas anteriormente. Em 2002, eles lançaram uma série de prequels chamada Lendas de Duna, que tem como uma das suas histórias o Jihad butleriano, mas nessa versão o conflito é contado de forma totalmente diferente da Enciclopédia de Duna. Nele realmente são as máquinas que iniciam uma guerra contra os seres humanos. Existe um coletivo de máquinas pensantes chamada Omnius, que tem uma rixa com a Liga dos Nobres, que é a Confederação dos Sistemas Humanos. Tem também uma máquina chamada Erasmus, que desenvolve uma obsessão por encontrar um padrão no caos, que é o ser humano. E o confronto é realmente baseado em máquinas pensantes versus seres humanos, como se fossem ali dois impérios brigando entre si. E essa versão é bastante controversa porque ela destoa bastante da visão que o Frank Herbert tinha do Jihad butleriano. A visão original é genial porque nela as máquinas foram criadas pelos seres humanos e nós eventualmente entregamos a nossa liberdade para elas, o que permitiu que outros humanos no controle dessas máquinas se aproveitassem disso. Tem uma frase do Leto II no Imperador Deus de Duna que ilustra bem isso. Ele fala: o alvo do Jihad era uma atitude de máquina, mais do que as próprias máquinas. Os humanos configuraram essas máquinas para usurpar o nosso senso de beleza, nosso autocontrole necessário com o qual fazemos julgamentos. Naturalmente, as máquinas foram destruídas. E essa visão do Frank Herbert é muito condizente até mesmo com toda a mensagem ali por trás de Duna, que tem muito dessa coisa do ser humano buscando muletas, passando a ficar dependente de certas coisas. Tem a especiaria que se torna a substância mais preciosa do universo, a própria jornada do Paul Atreides, né? Um homem que é colocado na posição de um deus, de alguém que vai trazer as soluções para todos os problemas, mas que no fim se mostra um ser humano falho como qualquer outro. Tem também a presciência, porque eu vou tomar uma decisão se existe alguém que vê o futuro. Por isso eu acho que essa visão do Jihad butleriano da Enciclopédia de Duna faz muito mais sentido e também é muito mais legal, mais original. É uma coisa que realmente parece fazer parte de todo esse universo criado pelo Frank Herbert. Enfim, nós vamos seguir com essa série de Duna, ainda tem mais vídeos vindo aí. E se vocês tiverem interesse, mais pra frente eu começo a falar mais dessa parte do universo expandido, mesmo ela sendo meio controversa entre os fãs. Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo, pessoas. Continuem nos acompanhando para muito mais sobre ficção científica. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.